Terça, 5 de março, verso para memorizar. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Salmo 78, 3 e 4. Lembrando a história e o arrependimento. Pergunta 3. Leia o Salmo 106. Que eventos históricos e suas respectivas lições esse salmo destaca? Louvado seja o Senhor, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como Ele merece? Como são felizes os que fazem o que é certo e praticam a justiça todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, quando mostrares favor ao teu povo. Aproxima-te e resgata-me, que eu compartilhe da prosperidade dos teus escolhidos, que eu me alegre na alegria do teu povo e exulte com aqueles que pertencem a ti. Pecamos como nossos antepassados, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, nossos antepassados não deram valor às maravilhas do Senhor, não se lembraram de seus muitos atos de bondade, rebelaram-se contra ele junto ao Mar Vermelho. Assim mesmo ele os resgatou para proteger a honra de seu nome, para mostrar seu grande poder. Ordenou que o Mar Vermelho secasse e os conduziu pelas águas como por um deserto. Ele os resgatou das mãos de seus inimigos e os libertou das garras de seus adversários. As águas se fecharam e cobriram seus opressores, nenhum deles sobreviveu. Então creram em suas promessas e cantaram louvores a ele. Depressa, porém, esqueceram-se do que ele havia feito, não quiseram esperar por seus conselhos. No deserto, os desejos do povo se tornaram insaciáveis. Puseram Deus à prova naquela terra desolada. Ele atendeu a seus pedidos, mas também lhes enviou uma praga. No acampamento tiveram inveja de Moisés e de Arão, o sacerdote consagrado ao Senhor. Por isso a terra se abriu, engoliu Datã e sepultou Abirão e os outros rebeldes. Fogo desceu sobre aqueles que os seguiam. Uma chama consumiu os perversos. No Monte Sinai fizeram um bezerro, prostraram-se diante de uma imagem de metal. Trocaram seu Deus glorioso pela estátua de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito coisas grandiosas no Egito, atos maravilhosos na terra de Cã, feitos notáveis no Mar Vermelho. Por isso declarou que os destruiria. Mas Moisés, seu escolhido, pôs-se entre ele e o povo e suplicou-lhe que afastasse sua ira e não os destruísse. Eles, porém, se recusaram a entrar na terra agradável, pois não creram na promessa. Em vez disso, resmungaram em suas tendas e não deram ouvidos ao Senhor. Assim ele jurou solenemente que os mataria no deserto, que dispersaria seus descendentes entre as nações e os enviaria para o exílio em terras distantes. Depois juntaram-se aos adoradores de Baal em Peor. Chegaram a comer sacrifícios oferecidos a mortos. Com todos esses atos provocaram a ira do Senhor, por isso uma praga se espalhou entre eles. Finéias, porém, teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Também em Meribá provocaram a ira do Senhor e causaram sérios problemas a Moisés. Fizeram Moisés se irar, e ele falou sem refletir. Não destruíram as nações que habitavam na terra como o Senhor lhes havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com elas e adotaram seus costumes. Adoraram ídolos estrangeiros, o que causou sua ruína. Chegaram a sacrificar aos demônios seus filhos e filhas. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, ao oferecer sacrifícios aos ídolos de Canaã. Contaminaram a terra com sangue. A si mesmos contaminaram com seus atos perversos. Seu amor aos ídolos foi adultério. Por isso a ira do Senhor se acendeu, e ele sentiu aversão por seu povo, sua propriedade. Entregou-os às nações e foram dominados por aqueles que os odiavam. Seus inimigos os oprimiram e os sujeitaram ao seu poder cruel. Muitas vezes os livrou, mas escolheram se rebelar contra ele. Por fim, seu pecado os destruiu. Ainda assim, ele viu a aflição do povo e ouviu seus clamores. Lembrou-se de sua aliança com eles e teve compaixão por causa do seu grande amor. Fez que seus captores os tratassem com misericórdia. Salva-nos, Senhor nosso Deus. Reúne-nos dentre as nações para darmos graças ao teu santo nome, para nos alegrarmos no teu louvor. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, que vive de eternidade a eternidade. Todos digam amém. Louvado seja o Senhor. O Salmo 106 também evoca os principais eventos da história de Israel, incluindo o Êxodo, a permanência no deserto e a vida em Canaã.
Enfatiza os pecados hediondos dos antepassados que culminaram na geração levada para o exílio. É bem provável que o salmo tenha sido escrito quando a nação estava em Babilônia, ou depois que voltaram para casa, e o salmista, inspirado pelo Espírito Santo, narrou esses incidentes históricos e as lições que o povo deveria ter aprendido com eles. Além disso, esse salmo, como os outros, aponta para a fidelidade de Deus à sua aliança da graça, pela qual salvou seu povo no passado. Expressa a esperança de que o Senhor novamente mostre seu favor ao seu povo arrependido e reúna dentre as nações. O apelo para a libertação não é um pensamento ilusório, mas uma oração de fé baseada na certeza das libertações passadas e no caráter infalível da fidelidade divina à aliança com seu povo. A lembrança dos fracassos históricos de Israel no Salmo 106 é parte integrante da confissão de pecados e do reconhecimento de que os israelitas do período desse salmo não eram melhores do que seus antepassados. Eles admitiram que foram ainda piores do que seus antepassados, pois conheciam as consequências das iniquidades das gerações anteriores, e como Deus exerceu sua grande paciência e graça ao salvá-las, mesmo que estivessem deliberadamente andando de maneira perversa. Se essa foi a conclusão a qual chegaram, pense em nossa situação, pois temos a revelação do caráter divino e da graça salvadora revelados em Jesus e na cruz. A boa notícia do Salmo 106 é que o amor inabalável de Deus sempre prevalece sobre os pecadores do povo. O papel fundamental de Moisés e de Finéias em afastar a ira divina aponta para o significado da intercessão de Cristo em favor dos crentes. Somente a experiência pessoal com a graça de Deus pode transformar uma história passada em nossa história. O Salmo 106,3 diz: Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Por que é tão fácil acontecer isso conosco também?